Rede de luz planetária. O que é a grande rede de luz planetária? Em nível etérico, ao redor do planeta existe uma série de pontos ou vórtices formados das mesmas essências eletroplasmáticas que compõem as diferentes partículas da existência a nível micro e macrocósmico. O planeta é uma espécie de ímã gigantesco, através do qual circulam constantemente energias provenientes do cosmos e do seu interior. Há variedade de pontos energéticos superiores, por onde flui grande quantidade de energia. As antigas culturas tinham conhecimento desses pontos energéticos e, com base neles, construíram estruturas piramidais para concentrar a energia que se desprende do globo terrestre e beneficiar-se da mesma. Estes pontos ou selos eletroplasmáticos são centros de grande ressonância e vibração energética. A conjunção de suas pulsações permite o surgimento de linhas ou filamentos vibratórios, através dos quais flui energeticamente a informação ou conhecimento de cada partícula que compõe nosso amado planeta Terra. De acordo com estas linhas de luz, cruzam rios de informação que se originam por vibrações emitidas não só por seres humanos, mas também por cada corrente de energia que consciente ou inconscientemente seja emitida por cada partícula vibratória, ou seja, por tudo. Pois recordemos a terceira lei universal que diz: nada está imóvel, tudo se move. Quer dizer que estes pontos centrais ajudam a estruturar a rede de fios, através dos quais a energia flui de forma constante. Os pontos centrais não se localizam unicamente onde as estruturas megalíticas foram construídas. Geralmente, estes pontos de maior concentração se encontram em lugares onde a natureza colocou paisagens de requintada beleza, tais como o Monte Shasta, na Califórnia, Lago Titicaca, nos limites do Peru e Bolívia, Stonehenge, na Inglaterra, Monte Kailash, no Tibete, o famoso Triângulo das Bermudas e o Monte Fuji, no Japão, entre outros. Há outros pontos de maior vibração em nível etérico, onde se localizam os templos superiores, dos quais falaremos amplamente em uma lição posterior, mas citaremos alguns. Encontramos a nível etérico o Templo da Luz Plasmática Radial Ouro Rubi, localizado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Temos o Templo da Luz Verde, localizado na contraparte superior da ilha de Creta, na Grécia. O Templo de Shambhala, localizado no plano superior do deserto de Gobi, Mongólia. O Templo da Luz Branca, localizado no plano etérico da Legião de Luxor, Egito. O Templo da Luz Violeta, localizado sobre a ilha de Cuba. O Templo da Luz Rosa, localizado sobre a região de Provença, em Marselha, França. O Templo da Luz Dourada, localizado sobre as colinas onduladas da Caxemira, Índia, entre outros. O que é esta rede de luz planetária? Chama-se rede ao conjunto de elementos interconectados que agem para um mesmo propósito sob uma mesma direção. Aprofundemo-nos ainda mais para descobrir qual é esse propósito. Onde está a rede de luz planetária? A rede de luz se estende pelo planeta inteiro, através dele, e transpassa todas as camadas atmosféricas. Tem uma forma assimétrica, porém harmoniosa. A intensidade de sua vibração varia, dependendo do lugar onde nos encontramos e do nível de afinidade que temos com as energias sutis. No entanto, sua presença e potência não diminui, porque não podemos vê-la nem senti-la. Aqui podemos observar uma representação conceitual da rede de luz planetária, mas é mostrada assim para facilitar entendimento.
Mas na realidade, esta rede é muito mais complexa do que se pode pensar. Como eu já havia mencionado, a rede capta a totalidade das vibrações emitidas por cada partícula manifestada e não manifestada em nosso planeta. Ou seja, que capta as vibrações emitidas pelos elementos físicos na terceira dimensão e as vibrações sutis da quarta à sétima dimensão, que são basicamente as dimensões em que operam nossos 7 veículos de manifestação: físico, etérico, mental, emocional, santo ser crístico, corpo causal e presença eu sou. Se nós conseguíssemos ver os fios ou fibras vibratórias que compõem a rede de luz desta linda paisagem, veríamos algo como isto. Assim como nós, os seres humanos, temos uma envoltura vibratória e de energia eletroplasmática denominada aura, que já vimos numa lição passada, de igual maneira nos animais, plantas, elementos da terra, água, ar, fogo, incluindo os objetos inanimados, tem essa característica vibratória que lhes permite inserir-se a esta grande rede de luz que nos envolve. Cada um dos elementos que nos rodeiam emite de forma ininterrupta grande quantidade de vibrações, das quais se despendem fios ou fibras de luz, através das quais viajam as 12 linhas eletrônicas que vimos na lição de Mecânica Quântica, parte 2. Linhas Litmo, Dalme, Sigma, Dalton, Nemur, Kappa, Dual, Kutmi, Naur, Seld, Gisler e Pur. Estas energias pertencem basicamente às vibrações emitidas por cada um de nós. Recordemos que 6 dessas energias têm qualidades positivas e as outras 6 têm qualidades negativas. Como funciona esta rede de luz? As qualidades desta rede se localizam na altura do lugar de origem das vibrações. Por uma parte, temos as vibrações superiores dos seres elementais, anjos, etc., as quais constituem a parte mais limpa da rede. Por outra parte, temos as vibrações emitidas por nós, os seres humanos, as quais se poderia dizer que constituem a parte menos limpa da rede. Por exemplo, se uma pessoa está vibrando em atitude de ira e ressentimento, de sua aura desprenderão fios pelos quais viajarão linhas tipo Pur, afetando ao seu próprio ser em geral e aqueles que cruzam seu caminho. Se uma pessoa carrega ira e ressentimento enquanto caminha silenciosamente, estas emanações de energia Pur passam para aqueles que transitam próximos dele, despertando fibras que os conectarão com o que esta pessoa está sentindo, ou podem recordar algo desagradável e continuar pensando nisso no resto de sua viagem. O alcance e a influência da energia negativa dependem da intensidade dos pensamentos e sentimentos emitidos, da falta de proteção de quem recebe a energia negativa. A falta de proteção é a incapacidade momentânea de permanecer em harmonia. Nós nos desprotegemos quando permitimos a manifestação ou a entrada da menor quantidade de pensamentos e sentimentos indignos e discordantes. Não é sempre, mas na maioria das vezes nos sentimos influídos pelos pensamentos e sentimentos que outros levam consigo. Por exemplo, em ocasiões e de forma inconsciente, nos encontramos com alguém que murmura uma canção. Mais tarde nos vemos, consciente ou inconscientemente, cantarolando a mesma música e atraindo qualquer qualidade que essa música nos invoque. Igualmente,
Quando nos encontramos em grupo e buscamos a resposta para uma pergunta, logo nos ocorre uma ideia, mas nos calamos. Então, outra pessoa a capta e declara a nossa resposta antes que nós. Isso acontece porque todos estamos conectados à mesma rede de luz que transporta consciência, luz e conhecimento. E ao estar em atitude receptiva ou pensante, percebemos o pensamento do outro com facilidade. Com certeza, a rede de luz também transporta vibrações positivas como o amor, a compreensão, o sentimento de gratidão. E de fato, é assim que se transmitem as energias que dirigimos quando oramos por alguém, ou quando lhe enviamos pensamentos de qualquer qualidade. Quando fechamos os olhos e dizemos, Pai, cobre com teu amor a esta pessoa, estas vibrações de amor saem do mais profundo do nosso coração e se dirigem para a pessoa desejada de forma instantânea, através desses fios de luz que se estabelecem sem a participação de nossa consciência. Daí vem o sexto sentido das mães, que ao ter uma conexão superior com seus filhos, costumam sentir quando algo lhes aconteceu. Esta rede de luz transporta energeticamente e no mesmo instante todas as vibrações que emitimos em todo momento. A rede de luz está em todos os lugares. Agora mesmo, no lugar onde você se encontra, olhe à sua volta e imagine que de cada coisa que se vê se desprende uma multiplicidade de finos fios de matéria plasmática, vibratória e brilhante. Todos esses fios estão conectados a você e ao mesmo tempo se estendem para cima, conectando-se com a grade planetária que demarca os limites dessa rede global. Como você já poderá ir deduzindo, esta rede de luz nos interconecta a uns com os outros, a si mesmos, com nossos animais de estimação, nossos elementos físicos e, em geral, com cada partícula que tenhamos estabelecido um contato, quer seja em pensamento, em imaginação, em qualquer momento da nossa existência. Por que é mais fácil captar coisas negativas? Muitas pessoas que desenvolvem sensibilidade às energias sutis mencionam que sentem coisas desagradáveis ao seu redor. Sem dúvida, é mais fácil conectar-se com a discórdia porque é abundante no ambiente. Quando temos alguma emoção ou pensamento descontrolado, é mais fácil nos conectarmos com os fios que transportam energias similares. A história da humanidade está carregada dessas energias densas que prevalecem no ambiente. Estas energias imprimem fortemente nos espaços, nas coisas, em todos os elementos e em nós mesmos. A maior parte do tempo, a humanidade viveu encapsulada em lamentos, em problemas, em inúmeras situações desgastantes e dolorosas que transformaram esta bela rede de luz em uma paisagem sombria e turbulenta. Quando se desenvolve sensibilidade às energias sutis, costuma-se sentir elementos desagradáveis que nós mesmos temos criado. Se a humanidade tivesse a capacidade de ver a névoa escura que é produzida quando se pronuncia um palavrão, quando se emite um pensamento de luxúria, uma emoção de ira, sairia correndo espantado daquelas criações vampirescas que só lhes leva energia. Infelizmente, a humanidade assumiu a postura de gerar energias discordantes com seus pensamentos, sentimentos, palavras e obras tão naturalmente que o fazem até para divertir-se, para liberar suas personalidades. O interessante disto é que você já sabe, mas continua fazendo, não é verdade? Assim, se você consegue sensibilidade e logo conecta com energias discordantes, já saberá que se trata de suas próprias criações mundanas. Daí vem a importância de viver em um estado de retidão consciente e amor divino, até que paulatinamente
vamos eliminando de nós esses fios de energias densas. A intensidade da luz que se desprende desta rede varia dependendo do lugar e de nosso estado vibratório. Isto quer dizer que a rede que circunda uma pessoa que sempre está zangada ou triste não será a mesma de uma pessoa que sempre tem boa atitude. Por exemplo, a pessoa que vive rodeada de pensamentos de segurança e abundância atrai para si estas mesmas vibrações, e aqueles que vivem em constante queixa, pobreza mental e pouca educação atraem mais do mesmo até que comecem a purificar-se. A rede de luz superior. Assim como existe uma rede de tonalidades mais baixas, também existe uma rede de tonalidades mais altas, que, para simplificar, vem a ser a mesma, mas, através dela, circulam energias de ordem superior, que se encontram ancoradas diretamente aos pontos superiores e templos de luz que vimos previamente. Através desta rede circulam energias pertencentes às linhas radiais ou energias dos 7 raios que vimos em uma aula passada, chamadas alfa, gama, lime, dali, beta, cílio e celi, ou como comumente se conhece nos ensinamentos metafísicos, raio azul, dourado, rosa, branco, verde, ouro rubi e violeta. Esta rede também se localiza na altura do lugar de origem das vibrações, ou seja, dos centros energéticos principais. Para que seja mais compreensível, neste gráfico vemos a rede inferior, por onde circulam as vibrações humanas, e na parte superior vemos a mesma rede, mas através da qual circulam energias que podemos denominar divinas, ou de ordem superior. Isto é unicamente para que se entenda a explicação de que há uma rede humana ou uma rede divina, mas em resumo é a mesma rede, só que há uns filamentos que transportam energia divina e outros que transportam energias humanas. Conectar-se à rede de luz divina. Conectar-se à rede de luz divina não é algo complexo, nem requer esforços desgastantes. No entanto, nossa tarefa consiste em ir abrindo disciplinadamente o caminho por onde essa densa camada de filamentos, por onde transita a energia de vibração baixa, e conectarmos-los de forma indefinida pelos fios por onde transitam energias superiores. Práticas como a meditação, a respiração prânica, a quietude, a contemplação de uma linda paisagem, o doce olhar de uma criança ou o olhar sábio de um ancião, a música das altas esferas, entre outras coisas, fazem com que nossa conexão com esta rede de luz seja mais fluida. Abraçar uma árvore, regar uma planta, observar as estrelas, o estudo profundo de alguma ciência, a concentração de algum trabalho altruísta, tudo isto ajuda para que nosso espírito vá se tornando mais afinado com essas vibrações que ainda não percebemos. Se você tivesse oportunidade de ir para um lugar onde a energia flui com mais força, seria muito bom para recarregar-se e purificar-se. Pode ser um lago, uma cascata, uma montanha, etc. Ou mesmo podemos criar este ambiente dentro do nosso próprio lugar, mediante a oração, limpeza apropriada, o asseio, a ordem, as plantas, etc. Telepatia. Aprofundando-nos um pouco neste mundo de maravilha sobre os denominados poderes do super-homem, que veremos numa próxima lição, encontramos a telepatia, que não é outra coisa do que o desenvolvimento sensitivo superavançado de nossa capacidade para utilizar a conexão desta rede de luz, estendendo nossos pensamentos até quem desejamos. Os anjos têm esta maravilhosa qualidade e nos permitem ter consciência quando um ser querido se encontra em situação de perigo,
para que, mediante nossa oração, eles possam agir prestando a Ele a ajuda que necessita. Conectar com nossas memórias. Como havíamos visto, esta rede é muito mais complexa do que se pensa e suas conexões transpassam até mesmo nosso arquivo de memórias, ancorado em nossa esfera mental superior ou biblioteca divina individual. Da mesma forma, estes fios nos interconectam com as memórias que deixamos impressas em qualquer lugar que tenhamos estado. Para fins práticos, convido-os a ter consciência dos pensamentos que venham à cabeça quando realizam suas atividades cotidianas. Por exemplo, sempre que passo por um lugar, recordo o que me aconteceu há muitos anos atrás. Isto acontece porque os fios de luz que se desprendem de mim conectam-se instantaneamente com essas impressões quando transito por aquele lugar. Mas a conexão se interrompe no mesmo momento quando já não estou ali. Isto ocorre de forma inconsciente. Mas faça o exercício de identificar seus pensamentos e emoções quando você está no seu quarto, seu banho, sua mesa, seu escritório, fazendo esportes ou quando você está em companhia de uma ou outra pessoa. Você verá como você se conecta com essas situações de formas diferentes e como é influenciado por elas. Daí a importância de começar a purificar não só nossos pensamentos e emoções, mas também os lugares que frequentamos. Podemos fazer isso mediante uma atitude reta, amorosa e desinteressada. Lembre-se que um dos maiores serviços que o ser humano pode prestar é dissipar seus próprios feitiços, seus próprios medos, seus próprios ódios, os sentimentos de ciúmes, inveja, ira e condenação a outros. Do mesmo modo, dissipar suas ilusões, dúvidas e temores, como também a autojustificação. A pessoa em seu meio deve ser um fiel representante dessa verdade que tanto proclama e preparar o caminho para a iluminação de toda a humanidade. Esta é uma forma de serviço e ensinamento silencioso onde o dia a dia, seguindo a própria vida e o nosso próprio trabalho, poderemos exercer em nosso ambiente uma influência sem ostentação, mas sendo um exemplo e um testemunho vivo perante aqueles que nos rodeiam. Este é o melhor serviço que a humanidade pode realizar, uma vez que muitos se contagiarão com seus exemplos e buscarão a mudança e seu próprio encontro com a luz. Todos nós podemos conectar-nos com a rede planetária, que tem sua origem em nosso próprio coração, e nos carregar com a luz das altas esferas quando entramos em meditação. Como uma árvore que estende suas raízes pelo solo, nós devemos estender nossa consciência para o nosso ser interno e nos fixarmos ali, como o carvalho mais imponente se fixa na terra. E não haverá poder externo que desvie nossa atenção mais que o cumprimento do plano divino universal. Purifiquem sua rede individual e grupal. Milhões de fios se desprendem do grande círculo brilhante que envolve o planeta e conectam-se a todos os portadores da centelha divina. Cada um de nós é capaz de percorrer à vontade esse sistema de conectividade que une todos com o todo. Através dessa rede, é possível captar o conhecimento de todo ser que se conecta ao sistema planetário. Imaginem-no como brilhantes tubos de luz que saem do alto de suas cabeças e se conectam à grade planetária. Tudo o que se pense e sente vai se acumulando através deste tubo de luz e das linhas que formam nossa rede individual e grupal. É por isso que, ao mudar nosso sentir com uma firme determinação de amor, toda a energia discordante que acumulamos e que está obstruindo nossa comunicação com o todo desaparecerá. E assim nos transformaremos em canais puros e perfeitos pelos quais emanará todo o bem do Pai. Os anjos que nos rodeiam ajudarão a expandir nossa luz de amor,
até que toda a vida ao nosso redor seja purificada, liberada e completamente transmutada em beleza e amor. Por isso que a eliminação de nossos feitiços é o melhor e maior serviço que podemos prestar, pois ao purificar nosso espírito, purificamos também as linhas de conectividade com o resto do mundo. Muitas vezes os pensamentos e sentimentos que nós experimentamos não são nossos, mas resíduos de pensamentos poderosos que outro ser enviou através desta rede. Existem muitos seres que se encontram em desgraça, cujos pensamentos de sofrimento e pobreza obstruem sua própria rede e as de quem os rodeiam. Aqueles que sintonizam os citados pensamentos de sofrimento se sentem atacados constantemente por energias alheias, que muitas vezes aceitam como próprias. Para purificar nosso mundo e manifestar a abundância, é necessário purificar-nos e, mediante pensamentos e sentimentos altruístas bem dirigidos, ajudar a purificar os canais de conectividade daqueles que estão presos pela desgraça, até inundar suas consciências com o amor divino que emana de nossos corações. Vem agora claramente o caminho de tão desejada liberação? Você entende quão importante é este serviço amoroso para os demais? Sonhamos com o paraíso, mas estamos fazendo algo para criá-lo? Cada vez que uma consciência desperta, se coloca em atividade construtiva, a grande rede planetária se torna mais brilhante e perfeita. Mas isto não acontecerá magicamente. O único que poderá purificar seu mundo é você mesmo. Lembre-se que as impressões que deixamos gravadas na mente, objetos e pessoas, se registram de acordo com a intensidade da emoção. Comecemos por controlar nossa energia e fazer consciente de como a estamos utilizando. Lembre-se, se você está vendo este vídeo, é porque precisa dele. Que o amor de Deus esteja sempre com você.